os meninos se ajeitarem aí a transmissão, né? Estamos fora de foco aqui ainda a câmera, tá? Amém. Salmo 63. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus, palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. Hoje aqui mesmo no templo, orando. Sempre eu tenho um tempo aqui de oração, né? Eu escolhi esse lugar aqui. Não só para pregar a palavra, mas para orar. Eu quero te convidar, você, durante a semana, né? Você tem um tempinho, à tarde, pela manhã, vem aqui na igreja. A igreja está aberta. Todos os dias a igreja está aberta, de segunda a sexta. Além da Beth que está aí para atender você, né? Com todo o carinho, toda a simpatia da Beth. Também você pode ter aqui os pastores. Tem os horários, é claro, né? Mas você pode vir orar. Vim buscar a Deus aqui no altar, clamar a Deus. Uma caixa ali, a gente coloca um som no Bluetooth ali do celular. E a gente aqui, o Espírito Santo se manifesta sobre a nossa vida. Amém? Salmo 63, Salmo de Davi, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Um desejo ardente pela presença de Deus. Fala comigo, um desejo ardente pela presença de Deus. Meus amados irmãos, a coisa mais triste para o homem que teve uma experiência com Deus é quando ele percebe que ele está longe da presença de Deus. É quando ele percebe que a sua alma está seca e ele não mais tem aquela presença que ele costumava ter, que ele gozava todos os dias na presença do Senhor, com cânticos, com louvores, com Deus revelando ao seu coração a sua glória. Isso é algo que dói muito. E quando Davi, ele entende que a presença de Deus era o que mais lhe importava, observe que ele começa o salmo, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Que coisa linda, não é verdade? Essa percepção também da presença de Deus, outros homens na Bíblia tiveram. Por exemplo, Moisés. Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés, Moisés estava ali, né? E Deus se manifesta a ele, e ele estava relutando com aquele chamamento de Deus para libertar o povo do Egito, mas ele chega um momento que ele chega para o Senhor e diz: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for comigo.
Como é importante nós entendermos isso, que sem a presença de Deus, sem o Shekinah de Deus, sem a glória de Deus, eu não posso viver, eu não posso fazer coisa nenhuma. Os discípulos também, eles entenderam isso. Em um momento que eles estavam sendo perseguidos também, eles entendem que sem o Senhor eles nada poderiam fazer. E também, irmãos, nós como igreja, eu, você, sem a presença de Deus, nada nós podemos realizar. Nós não temos como realizar coisa nenhuma, fazer nada sem a presença de Deus. Como é importante nós entendermos isso. E Davi, observe que nós vamos sentir a presença de Deus nos momentos mais extremos da nossa vida. É os momentos onde mais nós vamos sentir a presença de Deus, sim ou não? Observe que Davi está dizendo aqui, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Aí ele vai falar da sua alma, do seu estado. Ele vai dizer, porque ele estava sofrendo uma perseguição muito forte, muito grande sobre a sua vida. Ele diz, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito mais em uma terra seca e cansada, onde não há água. Onde que Davi estava, irmãos? No deserto, né? Davi estava no deserto. Além de sofrer perseguição, Saul estava perseguindo, querendo tirar-lhe a vida. Ele estava sofrendo muito. Ele estava num deserto terrível, onde a terra estava seca, cansada, não havia vida, não havia esperança. Ele sente a falta da presença de Deus. Irmãos, tantas coisas têm ocupado a presença de Deus nos nossos corações, não é verdade? Quantas coisas ocupam a presença de Deus nos nossos corações, no coração das pessoas. As pessoas estão tentando preencher a sua alma, o seu coração com tantas outras coisas, né? Às vezes até mesmo no meio religioso, na igreja, mas, amados e queridos, é perceptível uma pessoa que ele desenvolve uma intimidade com Deus que você sente quando essa pessoa ela vive, ela desenvolve um relacionamento íntimo e ela vive na presença do Senhor. Como é bom, é perceptível, é notável. E é no deserto que a gente mais se aproxima de Deus. Tem canções lindas, né, falando sobre isso, maravilhosas, cantamos algumas aqui agora, mas Davi estava no deserto. Às vezes é necessário nós passarmos por momentos assim, de extrema dificuldade, porque o deserto, ele é uma representação do momento difícil. Ele é uma representação dos momentos onde a nossa alma se sente cansada, abatida. É quando você não tem força, mesmo morando numa mansão luxuosa, mesmo tendo tudo, mas você não tem nada, porque você não consegue orar, não consegue louvar a Deus, não consegue buscá-lo e nada toca em você. Você cria uma proteção no seu coração. E isso acontece às vezes dentro da igreja também, porque às vezes as pessoas elas estão na igreja e elas se acostumam. Eu acho que esse é um dos maiores perigos que nós sofremos dentro do meio religioso, é quando o nosso coração se torna como um coração de pedra. A gente se acostuma tanto a vir à igreja que eu não me emociono mais com a
as canções, com os louvores, com os testemunhos, com alguém que está pregando a palavra. E às vezes até eu começo a fazer assim escolhas, né? De canções, de músicas, de pregadores, de palavra, quem vai pregar, quem vai cantar, não é? O louvor, então, né, a gente escolhe as músicas para a gente ou a gente escolhe as músicas para Deus? As músicas que nós cantamos, elas são para o Senhor ou são para mim, para satisfazer a mim, o meu coração? Né? Essa eu gosto de cantar. Mas a pergunta é, essa música toca o coração de Deus? E perdemos a sensibilidade, porque a presença de Deus, ela traz sensibilidade. Ela traz sensibilidade ao nosso coração, porque ela nos quebranta. Observa que Davi, ele no deserto, e nesse momento que ele está vivendo, é um momento extremo, ele está extremamente cansado. Mas ele sabe que o lugar onde ele pode encontrar refúgio é na presença do Senhor. E ele diz assim, versículo 2, isso revela experiência que ele tinha para com Deus. Ele diz, para ver a tua força e a tua glória como que te vi no santuário. Ele lembra dos momentos gloriosos, dos momentos das manifestações de Deus gloriosa no santuário, no meio do povo, na celebração, no meio da congregação. Nesse momento não, ele está distante de Jerusalém, da sua cidade, do seu povo. Ele não tinha liberdade para dançar, cantar, assim como Davi gostava de celebrar a presença do Senhor. Mas, amados irmãos, mas ele tem saudade da presença de Deus. Ele sente saudade da presença do Senhor. Eu não sei você, mas quantos irmãos aqui, já viveu um tempo que você chegava na igreja assim, e você em poucos minutos você se colocava de joelho na igreja e o choro vinha? Sim ou não? Quem já viveu esse tempo aqui? Eu já vivi. Um tempo que as canções eram simples, as pessoas não tinham, não é, tanta tecnologia como tem hoje. Nós não tínhamos toda essa tecnologia, mas a presença de Deus era palpável. Eu lembro quando eu me converti, assim, numa igreja pequena, num grupo como nós estamos aqui hoje. Meu Deus do céu, que presença de Deus gloriosa naquele lugar. Quando eu chegava naquela igreja, quando eu entrava naquele templo para adorar a Deus, que eu sentava ali naquele banco, eu sentia a presença de Deus, como eu chorava na presença do Senhor, como o meu coração se quebrantava na presença de Deus. Ainda há, irmãos, um mover de Deus. Deus não parou de se mover no meio da sua igreja. Deus não parou, Deus deseja se mover no meio da sua igreja. Deus se move através do meu coração e do seu coração. É através da minha vida que Deus se move. É através da sua vida que Deus se move. E você precisa ter uma atitude, assim como Davi está tendo aqui agora. Observe que Davi tem essa atitude. Se você olhar e começar a ler aqui os salmos de Davi, você vai observar que Davi, ele, em meio à perseguição, à guerra, ele tirava um tempo para compor. Meu Deus, como um homem consegue, no meio de uma perseguição, acuado por soldados, às vezes sem saída, sentar no meio do nada, no deserto, e compor uma canção a Deus? Era um homem que tinha intimidade com o Senhor, experiência com Ele. Era uma espécie de saudade de Deus. Você já imaginou, irmãos, a saudade de Adão? Depois que ele sai do jardim, que ele perde o privilégio de falar com Deus face a face todos os dias.
A Bíblia diz que Deus se apresentava a Adão e Eva na viração do dia, sim ou não? E Deus fazia o quê? Falava com eles. Deus se comunicava. Deus se relacionava com eles. Você imagina a saudade dele, da presença, do tempo, do acesso à presença de Deus. A minha alma tem sede da presença de Deus, eu sinto essa falta, eu tenho esse anseio pela presença gloriosa do Senhor. Como eu gosto desse ambiente glorioso, irmãos, com esse ambiente que a Shekinah de Deus, a glória de Deus é manifesta. Porque eu sinto que Jesus, ele fez isso. Qual eram os sinais da presença de Deus no Velho Testamento, na vida do povo, quando Deus tira o povo do Egito e caminha pelo deserto, e ali, mesmo debaixo de um propósito, é claro que Deus estava tratando com eles, mas mesmo debaixo de um propósito de tratamento de Deus, Deus não se afastou deles. Deus não se afasta de mim. Deus permite que eu vou para o deserto para ouvir a sua voz, para ter a percepção da sua presença, mas Deus não me deixa. Deus continua seguro na minha mão, Deus continua caminhando comigo, presente comigo. Há pessoas que elas não conseguem, irmãos, sentir a presença de Deus. E um dos sinais da manifestação da glória de Deus é o quebrantamento de coração. É quando as pessoas, elas não suportam a presença de Deus e elas se derramam, elas deixam que as suas emoções, sejam liberadas. Muitas pessoas que elas estão presas às suas emoções. Sofreu algum trauma. Talvez ela tenha vergonha de chorar, porque às vezes para ela chorar é um sinal de fraqueza. Se chorar é um sinal de fraqueza, eu sou um homem fraco. Que eu vivo chorando. Não precisa muito para mim chorar. Enquanto eu estava aqui escrevendo, lendo esse salmo e escrevendo aquilo que Deus colocava no meu coração, e eu imaginando essa perseguição implacável, de Saul a Davi, mas observando as palavras de Davi, em meio a essa perseguição, ele diz no versículo 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ele entende, irmãos, que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é melhor do que a vida. Ele não estava preocupado, ele estava ali e ele não queria revidar, e ele estava fugindo por causa disso, porque ele não queria revidar ao rei. Ele tinha condição, ele teve oportunidade, mas Davi, ele tinha um coração de um adorador. Davi era um adorador. E é uma coisa linda, amados irmãos, porque o adorador não é aquele que canta. O adorador não é aquele que tem a voz bonita. O adorador, ele é percebido pelo coração. Ele é percebido pelo coração. Vocês têm 2 pastores adoradores. Eu e o pastor Gil, nós somos 2 adoradores. O Gil, de ofício, toca e canta, e eu sou de coração. Uma canção me toma, é dirigindo o carro, é na minha casa, é em qualquer lugar, é na igreja. Eu vivo cantando, eu vivo louvando a Deus. Quando eu não estou falando, eu estou cantando em línguas, falando em línguas estranhas, nada eu estou entendendo, mas eu sei que o mundo espiritual está se movendo em meu favor. E eu não paro, porque eu sei que Deus está
recebendo a minha adoração. E aí, irmãos, assim como Davi também, a Bíblia diz que ele encontra conforto e segurança, eu também começo a encontrar conforto e segurança. Porque ele começa a dizer assim: eu te bendirei enquanto viver, e teu nome levantarei as minhas mãos. Eu levantarei as minhas mãos e te exaltarei. Ou seja, enquanto eu louvo, enquanto eu adoro, meus queridos, Deus se move em meu favor. Deus se move em seu favor. Deus, ele se move em teu favor. Nós precisamos entender isso, irmãos, quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós começarmos a adorar a Deus. Às vezes eu fico observando a diferença daquele que canta e a diferença daquele que adora. Eu posso adorar sem cantar, você sabia disso? As pessoas acham que adorar é cantar. Às vezes, como fulano canta bonito, pode cantar, mas eu não sei se adora. A adoração, ela toca o coração de Deus. A adoração, ela atrai a presença de Deus. Eu lembro uma vez, nós estávamos em Jerusalém, em um lugar muito especial. Nós estávamos em Obed-Edom. Ali a arca ficou por 3 meses. E a Bíblia diz que o poder de Deus, a bênção de Deus foi estabelecida sobre aquele lugar. E nós subimos naquela montanha para adorar a Deus, e ali, como vai muita gente, muitos peregrinos, principalmente o pessoal que costuma frequentar ali, que é um grupo muito forte, eles construíram ali um gramado muito grande assim, e naquela comunidade distante de Jerusalém, eles são já judeus convertidos. E eu tive o privilégio de ver um judeu adorando com um acordeon. Meu Deus do céu. Irmãos, eu vi a glória de Deus naquele lugar. As pessoas eram tomadas de tal forma pela glória de Deus, que eu não tenho como relatar e explicar para vocês. A glória de Deus tomou aquele ambiente. E aquele homem cantando na língua, no original, meu Deus do céu, irmãos, eu não entendia nada, mas o cântico penetrava no mais profundo do meu espírito e da minha alma, e eu sentia a presença de Deus na minha vida. Como é lindo ver essa manifestação da glória de Deus. Davi, ele enfatiza que o relacionamento com Deus é mais importante que a própria vida. É uma afirmação de sua fé, de sua experiência, reconhecendo sua bondade, misericórdia, amor, compaixão. Quem se relaciona com Deus ouve a sua voz. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós entramos na igreja, nós cantamos, nós dizimamos, tudo isso faz parte da adoração, não é verdade? É o culto a Deus. Mas nós não dedicamos um tempo para ouvir o Senhor falar conosco, para orar. Nós precisamos ter esse tempo de aquietarmos o nosso coração, para que o Espírito Santo possa falar comigo e me dar sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar comigo. Como às vezes é estranho para a gente, quando a gente chega assim num ambiente e a gente diz assim, olha, Deus falou comigo. E a gente percebe que as pessoas acham assim meio estranho, né? Um regala o olho, outro fala assim, mas Deus falou comigo, e Deus falou, faz isso e isso. E às vezes são coisas simples. Deus fala na simplicidade. Deus fala no seu dia a dia, nas coisas, você está ali lavando uma louça e de repente o Espírito Santo diz, olha, faz isso, deixa isso que você está fazendo, vai lá para o teu quarto, eu tenho uma palavra para você. Essa semana eu tive uma experiência assim com Deus, né? A semana passada foi uma que lá na minha célula o pessoal riu até, né? O pessoal riu. Mas no outro dia eu tive outra experiência com Deus, parecida. Você já teve a experiência, assim, por exemplo, olha, se eu vou falar, vocês vão rir, mas Deus falou assim comigo, deixa tudo que você está fazendo aí. Eu estava no ativismo, acordei, comecei
lavar aqui, lavar ali, né? E eu sou dono de casa também, e lava a casa, e lava a louça, e vai fazer almoço. Aí o Espírito Santo falou assim, para tudo isso que você está fazendo. Pega a sua bicicleta e vai para o mato. Eu peguei a minha bicicleta, sentei debaixo de uma árvore. E ali, irmãos, eu chorei muito. Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. Às vezes é necessário Deus te tirar de um lugar que você está fazendo, está muito ocupado. E não deixa o Espírito Santo falar com você. Nós estamos vivendo, irmãos, como às vezes até mesmo os ímpios, como Jesus diz, né? É os ímpios que desejam essas coisas todas. Nós queremos conquistar bens materiais, todos nós queremos vencer, e hoje se mede a conquista de um homem pelos bens que ele tem. Isso não é só aí fora, não, isso também é no meio evangélico, né? O cara bem-sucedido, ele é medido pelo carro que ele anda, se ele tem um avião já particular para voar, se ele tem uma agenda cheia, pelo seu número de seguidores. Olha a página do cara, né? Esse cara sim, é um homem de Deus, não é verdade? Será? Será que é um homem de Deus? Será que realmente essas pessoas, não estou tirando o mérito da conquista de ninguém. Todos nós, às vezes, crescemos, colhemos os frutos do crescimento, isso é absolutamente normal. Um dia queremos crescer também, nós estamos crescendo e trabalhamos para crescer, mas nós nunca podemos perder a simplicidade, irmãos, do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Por isso nós temos um modelo de igreja relacional, por isso nós temos um modelo de igreja celular. Por isso nós insistimos com você para ir para a célula. Para quê? Para que você se relacione, para que você sinta a presença de Deus. É tão gostoso, meus amados irmãos, lá na nossa célula mesmo, todas as nossas células, nós sentimos a presença de Deus. Dificilmente lá não há alguém que se quebranta numa reunião nossa de célula. Dificilmente. Nossa célula sempre termina com muita graça de Deus, muito abraço, muita alegria, muita festa, porque a gente sente que Deus está conosco na nossa célula. E assim também tem sido nas outras células. Porque a célula te aproxima mais de Deus, a célula te aproxima mais do teu irmão. E nesse mundo que nós estamos vivendo de tanta competição, meus amados, nós precisamos ter essa atitude que Davi teve. Observe versículo 5, ele diz, a minha alma se fartará. Ele está falando, olha, eu vou viver um tempo que a minha alma vai estar farta da presença do Senhor. Aleluia, minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Oh, glória a Deus. Isso revela um homem que ele deitava a céus abertos muitas vezes, e ele passava horas falando com o Senhor, olhando para o céu azul do deserto e as estrelas. Eu fico imaginando esse cenário lindo que Davi vivia e sentia a presença do Senhor. Como é bom, meus amados, nós sentirmos a presença de Deus. Eu quero vir no culto, mas eu não quero que seja um culto qualquer. O meu desejo quando eu venho no culto é que Deus se manifeste. É ver os irmãos chorando, é ver os irmãos sendo tocados, curados, restaurados, ver irmãos saindo daqui alegres, felizes. É ver o irmão orando um pelo outro, tocando na vida um do outro, porque quer crer que Deus, Ele está aqui e Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar no seu coração, Ele quer tocar na sua alma, Ele quer mudar a sua vida. Meus amados, e tudo isso que nós estamos falando, esse desejo ardente pela presença de Deus que Davi tinha, e o Salmo revela isso, e não só esse, mas tantos outros salmos de Davi, isso é fruto de uma atitude nossa, de uma atitude. Eu lembro de um tempo, irmãos,
Claro que os tempos mudaram, não é verdade? E nós temos que trabalhar. Agora, Deus não mudou. Então a gente tem que trabalhar para não perder a essência do Evangelho. Eu lembro que eu de férias, na minha cidade, ia ter uma vigília e o horário era às 8 horas. E nós fomos a pé, assim, uns 3, 4 quilômetros para aquela casa daquela irmã, para aquela vigília. Meus amados irmãos, nós começamos aquela vigília em torno de 8 horas da noite. Eu lembro que quando nós voltávamos para casa, o sol estava já nascendo no outro dia. Nós passamos a noite orando. Meu Deus, tanto poder, tanta unção, tanta graça de Deus. Orando no meio do mato. Tempo de seminário, meus colegas, a gente às vezes aqui trocando mensagens, né? Fala assim, Rildo, que saudade do seminário. O seminário, tinha lá os eucaliptos, a gente levantava de madrugada e ia para dentro do mato. A gente colocava uma blusa, uma botina, e gelado às vezes, muito frio. Mas a gente tinha o nosso grupo de oração. É interessante, esses irmãos que nós orávamos juntos, quase 100% estão no ministério. Firme, construíram famílias, são pastores de igrejas grandes, já ganharam muitas almas para o Senhor e até hoje servem a Deus, nunca abandonaram o Evangelho. Vocês acham que a oração e a presença de Deus não faz diferença na vida do crente? Faz. Um crente sem a presença de Deus, irmãos, é igual uma bicicleta sem graxa na catraca. Sem óleo. É um crente sem unção. Um pastor sem unção endurece o coração. Sim ou não? Você já participou de uma igreja que o pastor é duro, sem unção? Os crentes vão ficando tudo igual o pastor, né? Tudo duro. Se o pastor é bicudo assim, todo mundo vai ficando bicudo, né? Se o pastor é risonho, alegre, feliz, os irmãos vão ficando tudo felizes, porque isso é um transbordar de Deus aqui, irmãos. Daqui jorra água viva, daqui jorra água que cura, daqui jorra a palavra que liberta, daqui não jorra decepção, trauma, não, jorra alegria, presença de Deus. Nós estamos sempre ministrando aquilo que nós desejamos para o nosso coração. Outro dia eu estava falando para o Gil e eu pego no pé dele, né? Eu pego no pé do Gil, falando, Gil, nós precisamos parar. Gil regalou o olho assim, é parar mesmo. Ir para o meio do mato, fazer retiro pessoal. Eita glória. Vocês vão achar que o pastor não quer trabalhar, não quer fazer mais nada. Mas sabe o que é? Nós vamos fazer? Amolar o machado, amolar a foice. É. Porque, irmãos, pastor, líder que não ora, que não tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, não tem revelação. Não sabe para onde vai. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, outro dia faz outra. Daqui a pouco a igreja está sem saber para onde vai. E só gastando tempo na presença de Deus, nós vamos receber direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer se revelar, ele está em nós, mas nós, às vezes, o dia a dia, nós fazemos muito mais coisas para Deus do que estar com Ele, ou seja, de dar prioridade para Ele, para ouvir a sua voz. A gente acorda querendo cuidar de gente, e eu entendo, e isso é legal, isso é bom, e é o nosso dever, irmãos, é o nosso ministério, cuidar de pessoas, não é verdade, Pri? Ontem nós estávamos ali na casa de Pri, eu, a Pri e o Robson e a Rose. Como foi bom, nós estávamos em 4 pessoas, mas foi lindo. Eu voltei para casa impactado, emocionado em ver o crescimento desse casal. O crescimento. Vocês estão entendendo, irmãos?
E eu percebi uma coisa, ele não estava de qualquer jeito. Primeiro que era o pastor Rildo que ia lá, né? Então ele se preparou. E ele se preparou e ministrou. Eu falei assim, ele não vai ministrar, ele vai querer que eu ministre. Chegou lá, ele tentou jogar uma iscazinha, mas eu falei, não, eu vim aqui para ouvir. E aí ele pegou firme, começou a ministrar. Irmãos, foi uma bênção. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus pode falar através da sua vida. Deus pode falar. Deus pode usar você. Você sabe que nós, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício por ele, primeiro, para entrar na presença de Deus. Você imagina aquele povo todo, irmãos, ali fora, mas só um homem podia entrar na presença do Senhor, que era no Santo dos Santos. E ele oferecia sacrifício por ele mesmo, para entrar. Você imagina a expectativa, mas Jesus, irmãos, ele já se ofereceu a si mesmo e o véu se rasgou e agora nós temos acesso à presença de Deus. Nós estávamos cantando aqui, pega aqui o teclado, filha. Essa canção, ela é linda, sua presença é real. Olha que canção linda. Essa é uma verdade no nosso meio, amém? Se a sua alma, ela estiver como uma terra seca, anelando por água, por chuva, que a terra possa ser molhada, que Deus possa derramar da água dele sobre você. Você sabe o que eu mais sinto? O que eu mais sinto é quando eu vou orar, eu tiro o meu tempo com Deus e eu entro e saio do mesmo jeito. Aí eu fico mal. Eu fico mal. Eu fico mal-humorado. Aí eu vou para o meio do mato, às vezes eu vou andar em volta do lago, eu fico inquieto, às vezes eu ponho um som dentro do carro, eu começo a gritar. Ah, irmão, se você fosse um mosquitinho, você vê como que eu sou em casa. Você ia ficar escandalizado. Tem dia que o Espírito Santo fala assim, dança, eu ponho um louvor e danço. Você dança? Não, você tem vergonha de dançar para Deus. Esse dia gravei um vídeo dançando, os irmãos morreram de rir. Falei assim, ali era alegria. Alegria faz a gente dançar, gente. Olha, a dança liberta, sabia disso? Não estou falando de sensualidade. Mas a dança é de Deus. Ué, o que Miriam fez? Quando o Mar Vermelho se abriu e aquele exército inimigo que ameaçava o povo de Deus foram todos mortos. E o povo passou a pés enxutos dentro daquele Mar Vermelho e deu aquele Deus grandão. O que Miriam fez? Pegou o tamborim. E o povo começou o quê? Dançar. O baiano já não gosta, né, de dançar. Só ter um batuquinho ele já está. O paranaense é mais contido. Para dançar é difícil, né? Um sertanejo vai. Né? Põe um sertanejo lá, evangélico. Mas dança. Dança para Deus. Celebre. Teve umas pessoas, várias pessoas já falaram isso comigo, viu? Pastor Rildo, eu sinto vontade de fazer o que o senhor faz. Lá em Campo Mourão isso aconteceu várias vezes. Igreja muito. Eles foram criados assim, irmãos, ensinados assim. Eles não têm o costume de levantar as mãos, de dar um glória a Deus. Aí eles via eu levantando as mãos, eu e minha esposa. Eu lembro que um dia um irmão em lágrimas, quebrantado depois de uma palavra que eu dei, ele disse assim, pastor, eu gostaria muito de ser como o senhor, mas eu não consigo. Isso é uma prisão, irmãos. É uma prisão.
Se você tem vontade de dar glória a Deus e não dar, você está preso. Se você tem vontade de sair do seu lugar e ministrar na vida do seu irmão e você não vai, o inimigo está te prendendo e a pessoa está deixando de ser abençoada, porque Deus está te levando a abençoar alguém e você não sai do lugar. Por timidez. Timidez. Sou tímido. Eu não tenho coragem. Mas a presença de Deus, quando ela é cultivada no seio da igreja, na nossa vida, irmãos, nós somos ousados. Ousados. Aí no outro dia, Larissa, Deus falou comigo de novo, vai, eu fui. Quando eu cheguei, tinha um casal lá no centro de Louvate. E aí eu cheguei ali, rapidinho, né? Eu tenho dificuldade de conversar. Já voltei com eles, com telefone, com tudo, já sou amigo deles. Hoje mesmo eu estava falando com um irmãozinho que, meu Deus do céu, todo dia ele pedala e tem mal de Paxton. E ele faz 20 quilômetros todos os dias de bike. Ele tem 72 anos e ele pedala, seu Ivo. Sem capacete, sem short, sem nada. Foi o dia que eu levei ele em casa, dei um capacete, dei uma blusa. E hoje eu falei com ele, aí ele mandou uma mensagem para mim. Eu que não estou te vendo pedalando. Volte a pedalar, que eu quero ver você pedalar. Eu falei, obrigado, senhor Ivo, pelo incentivo. 72 anos motivando o pastor Hildo a pedalar. Irmãos, a vida é bela, é linda, é maravilhosa. Deus nos chamou para viver fora dessas quatro paredes, cheio da graça dele. Onde você chegar, o ambiente vai ser transformado, vai se encher da glória. Onde você chegar, o ambiente, irmãos, vai ser transformado. A tua casa, a casa dos teus vizinhos, dos teus amigos. É perceptível uma pessoa cheia da glória de Deus. Oh, aleluia. Tu serás como uma tocha ardente em cada lugar, cheio do óleo, transbordando. Onde você for, as pessoas vão perceber. Sabe por quê? Porque Deus te dá educação. Deus te dá doçura. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que igreja, né? Bota aqui no Instagram. Que igreja que você vai que você recebe um sonho de valsa na entrada? Não foi só o pastor Hildo. Quem recebeu um sonho de valsa aí, levante a mão. Oh, glória a Deus. Então, olha, ninguém vai chegar em casa amargo hoje, né? Todo mundo doce. Todo mundo doce. Essa é uma igreja gloriosa, aleluia. Amém. Porque o irmão teve essa ideia. Quem que deu essa ideia para o irmão? Eu estava pensando sobre isso. O Espírito Santo te deu a ideia. Porque isso é um mimo. Deus faz isso. Coisas pequenas. Aleluia. Que Deus use outros para trazer não somente um bombonzinho também, mas trazer outras coisas, né? O que é que baiano não gosta também? Uma rapadura. Aleluia, glória a Deus, amém. Mas é um mimo de Deus, irmãos. Isso tudo é cuidado de Deus com você, que deixou a sua casa numa quarta-feira para vir no culto da fé e orar e sentir a presença gloriosa de Deus. Se você crer nessa unção, se coloque de pé em nome de Jesus. E a Júlia vai cantar e você vai adorar o Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Ei Deus, essa terra, irmãos, essa terra está seca e cansada. Nós precisamos dessa unção. Nós precisamos dessa glória. Nós precisamos desse óleo fresco sobre a nossa cabeça.